RBVA11, um dos fundos de tijolo do segmento de renda urbana mais procurado pelos investidores nesses últimos meses, principalmente pelos excelentes dividendos que esse fundo vem pagando. Nos últimos 12 meses, esse fundo ele pagou quase 1% ao mês, o que é o patamar de rentabilidade de distribuição de um fundo de papel, que a gente sabe que paga bem mais do que os fundos de tijolo. O RBVA11 ele anunciou recentemente que pretende fazer um desdobramento de cotas, ou seja, o fundo que hoje tem o valor da sua cota próximo ali a R$ 107, ele vai se tornar um fundo de base 10 e com isso o valor da sua cota vai estar próximo a R$ 10. E isso provavelmente vai fazer com que o número de cotistas e o patrimônio desse fundo aumente exponencialmente. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai se antecipar a essas mudanças do fundo e vamos fazer uma análise detalhada do RBVA11 antes do seu processo de desdobramento. Então no vídeo de hoje nós vamos ver os principais fundamentos desse fundo e avaliar se o RBVA11 é ou não uma boa opção de ativo para a gente ter em carteira. Então vamos nessa! Rapaziada, rapidinho aqui, para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, seja bem-vindo, eu me chamo Rony e nesse canal aqui eu compartilho todos os meus investimentos e as análises dos ativos que eu invisto. Eu tenho como meta chegar ao valor investido de R$100 mil até o final de 2024 e pretendo compartilhar todos esses investimentos aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal e me acompanhar nessa jornada. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então já vamos começar aqui. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Caso você tenha interesse de investir no RBVA11, eu recomendo que além desse vídeo, você busque outras informações em outras fontes, seja no relatório gerencial do fundo ou até mesmo no site da gestora, que é a Rio Bravo, beleza? Começando aqui pelo seu valor de mercado. Uma cota do RBVA11 hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está custando o valor de R$ 105,21. Nas últimas 52 semanas, o valor da cota desse fundo ela variou de R$ 101,97 a R$ 110,59. Então, o mínimo valor que ela atingiu nas últimas 52 semanas foi de R$ 101,97 e o valor máximo que a cota desse fundo atingiu nessas últimas 52 semanas foi R$ 110,59. Essa variação do valor da cota, ela fala muito sobre o fundo. Fundos que possuem essa variação mais estreita, ou seja, que variam pouco o valor da sua cota ao longo do tempo, são fundos com baixa volatilidade. E fundos com essa característica, normalmente, são fundos imobiliários mais procurados pelos investidores. Essa baixa volatilidade aqui no valor da cota ao longo do tempo, ela pode indicar também que o fundo ele possui baixa atividade, ou seja, que o fundo é mais parado, o que é um ponto negativo. Então a gente vai ter que dar uma olhada aqui no relatório gerencial para ver o que os gestores andam fazendo. O dividend yield desse fundo nos últimos 12 meses foi de 11,41%. Ele pagou aqui R$ 12 nos últimos 12 meses. Esse pagamento aqui é um pagamento alto, é um excelente dividendo e isso acaba atraindo muitos investidores. Altos dividendos pode significar que esse fundo está passando por uma necessidade de caixa, ele precisa atrair capital para suprir as suas necessidades financeiras. Então, para isso, é bom a gente ficar de olho na DRE e no balanço desse fundo, para a gente ver de onde está vindo esse dinheiro que ele está pagando esses dividendos. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso aqui. O RBVA11 ele possui um patrimônio líquido de 1,3 bilhões de reais. O valor patrimonial da sua cota, no momento que eu estou gravando aqui, está R$ 108,25. Aqui no site do Status Invest está desatualizado. Mas no relatório gerencial você já consegue ver que está R$ 108,25. Então, como a cota desse fundo está sendo negociada no mercado por R$ 105,21, ou seja, o valor da sua cota no mercado está abaixo do valor patrimonial, o seu múltiplo P sobre VP está 0,97 no momento que eu estou gravando aqui. Quando o P sobre VP desse fundo está abaixo de 1, isso pode indicar duas coisas. Primeiro, que o valor da sua cota está mal precificado no mercado, os investidores não estão conseguindo ver o real valor desse fundo, e isso pode indicar uma oportunidade de investimento, ou pode indicar que esse fundo está passando por problemas, o que está desincentivando os investidores a aportarem nesse fundo. Então a gente precisa analisar o relatório gerencial para ver o que está acontecendo, o que os gestores estão fazendo lá. Esse fundo ele possui apenas 63 mil cotistas
E a sua liquidez média diária, ou seja, a soma de todas as compras e vendas feitas em um dia, é de 1,4 milhões de reais. Essa liquidez desse fundo é muito boa. No meu ponto de vista, fundos imobiliários que possuem uma liquidez acima de 500 mil reais, eles não oferecem problema caso você queira comprar ou vender suas cotas desse ativo. O RBVA11 ele tem um excelente histórico de pagamento de dividendos. Como a gente pode ver aqui por esse gráfico, desde janeiro de 2020, ele vem mantendo bons pagamentos. O seu rendimento médio mensal é de 0,99 centavos, ou seja, quase R$1 por cota nos últimos 24 meses. Então, ele tem um histórico muito bom de pagamento de dividendos e isso é um ponto positivo para o fundo. O RBVA11 ele teve o seu início em 2012. Ele era um fundo de apenas um inquilino, ou seja, era um fundo monoinquilino, e a gestão desse fundo era gestão passiva. E o que é um fundo de gestão passiva? São fundos que eles seguem um índice de referência de forma fiel. Então vamos lá. A gente tem como exemplos de índice de referência no Brasil o Ibovespa, que é o índice das ações, e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Então se a gente pegar, por exemplo, um fundo passivo que ele segue o índice Ibovespa, ele vai investir nas ações que têm o maior volume de negociação nos últimos meses. Então, a rentabilidade desse fundo vai ser a rentabilidade média desse conjunto de ações que tem o maior volume de negociação nos últimos meses. Já os fundos de gestão ativa, ao contrário desses fundos de gestão passiva, eles buscam superar essa média de rentabilidade do mercado. Então, em 2018, o fundo ele mudou o regulamento desse fundo e passou de um fundo de gestão passiva para um fundo de gestão ativa. E com isso, a tese de investimento desse fundo passou a ser a compra e a construção de imóveis de varejo de rua, imóveis esses com localizações exclusivas e que podem ser utilizados tanto para a locação desses imóveis quanto para vendas estratégicas em casos de oportunidade de extrair lucros dessas vendas. Essa tese ela se mantém até hoje no fundo. E em 2020, o RBVA11 ele comprou e incorporou o fundo imobiliário Santander Agências. A partir dessa movimentação, o fundo iniciou a sua concentração no setor bancário. Vamos ver aqui os principais números do RBVA11. Ele possui hoje 72 imóveis. Esses 72 imóveis estão divididos por 8 estados, com 11 inquilinos diferentes ocupando esses imóveis. No total, esse fundo ele possui 190 mil metros de área bruta locável, que são áreas disponíveis, área física disponível para locação. É uma área razoável, para a quantidade de imóveis que ele possui. Eu esperava até uma área maior, mas faz sentido porque a maior parte dos imóveis desse fundo está no setor de renda urbana. Normalmente, imóveis de renda urbana eles têm uma área menor. Como a gente pode ver aqui, 42,8% dos imóveis desse fundo são do setor bancário. E imóveis de agências bancárias, elas possuem realmente uma área menor, se comparada, por exemplo, imóveis de galpões logísticos, imóveis de shopping, imóveis de big box, de atacarejos. 24,9% dos imóveis são do setor de alimentação e o restante dos setores aqui possuem menos de 7% do patrimônio do fundo. Entre esses setores temos o esportivo, de shopping, vestuário, casa e construção, restaurante, entre outros. Então, como a maior parte do patrimônio desse fundo são de agências bancárias, ou seja, são de imóveis pequenos, isso justifica a menor ABL desse fundo. Se a gente ver a sua distribuição para o locatário aqui, 24,1% dos seus imóveis estão locados para o Banco Santander, o que dá aqui 15 imóveis dos 72 imóveis totais que o fundo possui. 18,8% estão alugados para a Caixa Econômica Federal, que representam aqui 32 imóveis dos 72 que o fundo possui, ou seja, o seu maior locatário hoje é a Caixa Econômica Federal, ela ocupa 32 imóveis dos 72. 13,6% dos imóveis estão alocados para o Açaí Atacadista, o que representam 2 imóveis. 9,6% estão alugados para o Grupo Pão de Açúcar, que são 8 imóveis, e o restante aqui tem menos de 7%. Entre eles estão os inquilinos Centauros, Renner, Porto Belo, Coco Bambu, Itaú, M3 Stories, entre outros, que possuem a maioria aqui apenas um imóvel. Embora a maior parte dos imóveis elas estejam alugados aqui para o Banco Santander, o grosso da receita do fundo ela é proveniente da Caixa Econômica Federal. 34,2% da receita do fundo ela é proveniente da Caixa, 28,1% da receita ela é proveniente do Banco Santander, e 12,5% da receita ela é proveniente aqui do Açaí.
O restante aqui é responsável por menos de 10% da receita do fundo. Então a gente percebe aqui que o RBVA11 ele está bastante concentrado no setor bancário e ainda dentro do setor bancário ele está concentrado no inquilino Santander, com 24% dos seus imóveis alugados aqui para esse inquilino. E além disso ele está concentrado financeiramente na Caixa Econômica Federal, com 34,2% das suas receitas provenientes desse inquilino. Então esse fundo ele está concentrado de forma física, né? A maior parte da ABL por inquilino é do Banco Santander e em termos de receita por inquilino ele está concentrado na Caixa Econômica Federal. Isso é um ponto negativo para esse fundo. O ideal aqui é que ele reduza essa dependência desse setor o quanto antes. 62,3% da receita da parte imobiliária desse fundo, ela é proveniente aqui apenas de um setor e apenas de 2 inquilinos. E isso é perigoso. Outro problema de concentração dele aqui, mas que a maior parte dos fundos da Bolsa sofrem com isso, é a concentração por região. 94% das receitas do fundo provém da região Sudeste e apenas 3% da região Nordeste. Desses 94%, 68% são apenas de São Paulo. Mas aqui não tem muito o que fazer, pessoal. São Paulo é o estado economicamente mais ativo do país. Com relação aos seus contratos, 61% dos contratos são típicos, que são aqueles contratos normalmente mais curtos, entre 4 a 8 anos, e com a previsão de multas mais brandas, né, em caso de rescisão de contrato. Os outros 39% restantes são de contratos atípicos, né, que é o oposto de típicos. São contratos com prazo de vencimento mais longo e previsões de multas mais altas em caso de rescisão. Que no meu ponto de vista, né, os contratos atípicos são melhores. Sua vacância hoje é de 7,3%, ou seja, 7,3% desses 190 mil metros quadrados de área disponível estão disponíveis para locação, o que é uma vacância muito baixa. O seu prazo médio dos contratos é de 7,3 anos, o que eu considero aqui como sendo um ponto negativo, ou melhor, um ponto que o fundo deixa a desejar. Quanto mais longo esses contratos, melhor, tanto para o fundo quanto para os inquilinos, porque isso traz mais segurança e uma maior previsibilidade de recebimento dessas receitas. Se a gente der uma olhada aqui agora no balanço desse fundo, ele possui 1,6 bilhões de patrimônio total, sendo que 1 bilhão 387 milhões estão alocados em imóveis, 109 milhões estão investidos em fundos imobiliários, 74,14 milhões estão em renda fixa ou estão disponíveis em caixa, 30,28 milhões são de valores a receber por esse fundo, ou seja, esses valores são de aluguéis ou de venda de imóveis. E se a gente fizer a soma de todos esses ativos, a gente vai ver que vai dar exatamente 1,6 bilhões. De passivo, esse fundo tem 199 milhões a pagar de parcelas de CRIs, ou seja, parcela de valores que esse fundo pegou emprestado. 51,02 milhões são de outros passivos que o gestor não especifica aqui quais são. Então, reduzindo aqui dos ativos a soma de todos esses passivos, o patrimônio líquido do fundo é de 1 bilhão e 351 milhões. Como o número total de cotas desse fundo é de 12 milhões 485 mil e uns quebrado aqui, a gente divide o patrimônio líquido pelo número total de cotas e obtemos aqui o valor patrimonial por cota, que é de R$ 108,25. Vamos dar uma olhada aqui agora na DRE desse fundo. Olhando aqui agora para essas letras miúdas, eu acabei de lembrar de um toque que um dos inscritos do canal me deu, que foi o Casal Mais Rico. Eles recomendaram que eu ampliasse mais essas tabelas, essas informações, porque estava se tornando ilegível para quem estava vendo pelo celular. Então gostaria de deixar um abraço aqui e agradecer aí ao Casal Mais Rico. Eu até peço a vocês que vocês deixem aqui nos comentários se você tiver alguma recomendação que possa fazer com que eu melhore nessa comunicação com vocês, essa passagem de informações para vocês. Então eu agradeço bastante. Olhando aqui agora para a DRE desse fundo, nos resultados de distribuição, nós podemos ver aqui que no mês de fevereiro de 2024, esse fundo ele gerou de receitas imobiliárias, apenas de receitas imobiliárias, o valor de R$ 11.462.276. Essas receitas imobiliárias aqui, elas são provenientes de receitas de locação e de receitas de vendas de imóveis. Como em fevereiro não houve nenhuma venda, então aqui está zerado. De receitas financeiras, esse fundo ele gerou em fevereiro R$ 949.369. Essas receitas financeiras elas são provenientes dos rendimentos dos fundos que ele tem na carteira e de outros aqui que ele também não especifica qual é. De despesas, esse fundo ele teve um passivo aqui de R$ 2.303.351. Essas despesas aqui elas são provenientes
das parcelas do CRI que esse fundo tem que pagar, a taxa de administração do fundo, só de taxa de administração foi R$ 681.357 em fevereiro, e outras despesas que ele não especifica qual foi de R$ 763.048. Então, somando a receita imobiliária com a receita financeira e subtraindo dessa soma as despesas, o resultado líquido foi R$ 10.108.295. O que equivale aqui, dividindo esse resultado pela quantidade total de cotas do fundo, o resultado aqui dá 81 centavos por cota. Só que o fundo distribuiu nesse mês de fevereiro R$1 por cota, ou seja, ele teve que tirar R$19 das suas reservas. Então, o total, o resultado acumulado do mês de fevereiro foi menos 19 centavos. Se a gente observar aqui nos meses subsequentes, dá pra gente notar que o fundo ele vem usando das suas reservas, 20 centavos aqui em março, 23 centavos em maio, 19 centavos em julho. Em abril, ele acumulou 20 centavos, ou seja, ele teve 20 centavos positivo. E em junho, ele acumulou 65 centavos. Então, fazendo um balanço total desse ano, esse fundo está com um déficit acumulado de 11 centavos em 2024. Então, perceba, pessoal, se continuar nessa pegada, obviamente as reservas do fundo vão acabar, a não ser que ele parta para a venda de imóveis e distribua o valor dessa venda entre os cotistas para manter esse patamar de distribuição, o que não é interessante. Se a gente olhar aqui para a DRE do RBVA, a gente vai perceber que o patamar de distribuição confortável desse fundo fica aqui entre 80 centavos e 81 centavos por cota. Se as reservas desse fundo acabar, ele não vender nenhum imóvel para distribuir entre os cotistas e a vacância desse fundo ela se mantiver nesse percentual que está hoje, o patamar de distribuição desse fundo será entre 80 e 81 centavos por cota. O histórico de pagamento de dividendos desse fundo é sensacional. Desde janeiro de 2022, o fundo ele vem pagando aqui acima de 90 centavos por cota. O seu dividend yield vem se mantendo acima de 10% desde agosto de 2023. Se a gente pegar aqui esse valor anualizado, esse dividend yield fica 11,3%, que é um dividend yield do patamar de fundos imobiliários de papel. E por essas razões, a gente nota que o número de cotistas ele vem crescendo bastante. Aqui nos últimos 6 meses, ele cresceu 37%. No mês passado, agora em agosto, o fundo concluiu a venda de um dos seus imóveis do portfólio, que foi um imóvel chamado Haddock Lobo. Esse imóvel, ele era um dos seus imóveis AAA. Esse imóvel estava alugado aqui para o Coco Bambu, que é um restaurante de alto padrão, estava localizado aqui em São Paulo. Só de lucro dessa venda, o fundo gerou 6,6 milhões. Foi um excelente negócio. O fundo ele realizou aqui também a aquisição de 6 imóveis que estão 100% alugados para Pernambucanas, que é uma empresa do setor de varejo vestuário. Esses imóveis eles são localizados tanto no estado de São Paulo quanto em Curitiba, no estado do Paraná. O RBVA11 já comprou esses imóveis 100% alugados pela Pernambucanas, então na aquisição desses imóveis veio tanto os imóveis quanto os inquilinos juntos. Os contratos são 100% ativos. O valor total da aquisição foi de 75 milhões a serem pagos em 4 parcelas semestrais. Esses imóveis eles entregam aqui um dividend yield de 13,8% ao ano. Então, um ponto positivo aqui para o fundo, que com essa compra ele ganhou novos inquilinos, o que diversificou aqui, aumentando o número de locatários. Ele aumentou também aqui o número de imóveis, o número de estados com participação do fundo, o número de segmento de atuação e, de forma indireta, ele está reduzindo a sua concentração no setor bancário e também reduzindo a sua concentração no inquilino Caixa Econômica. Outra movimentação do fundo que ainda está acontecendo é a aquisição do fundo imobiliário RBED11. O RBED11 ele é um fundo do setor educacional e da mesma gestora do RBVA11, que é a Rio Bravo. O RBED11 ele é um fundo de 340 milhões de valor patrimonial, que possui hoje 7 imóveis educacionais em seu portfólio. Esses 7 imóveis estão alugados aqui para 3 bons inquilinos, que são a Faculdade Pitágoras, a Faculdade Anhanguera e a Universidade Unic. Os seus imóveis estão distribuídos aqui pelos estados de Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso e São Paulo. Como o patrimônio desse fundo ele é pequeno e, de certa forma, imóveis educacionais também fazem parte do setor de renda urbana, a gestão achou por bem consolidar os imóveis desse fundo dentro do RBVA11. Então, assim que consolidada essa aquisição, isso vai ser excelente para o RBVA11. Vai diversificar tanto em imóveis quanto no número de inquilinos e no setor de atuação desse fundo. Para o cotista do RBED também vai ser bom. Ele vai sair de um fundo de 340 milhões para um de 1,4 bilhões de reais. E por fim, agora mais recente, no dia 28 de agosto, deu-se início aqui a 5ª emissão de cotas do RBVA11. O fundo ele pretende captar aqui 500 milhões de reais,
vai ser um desafio para ele, visto que o valor da cota no mercado secundário está pelo menos R$ 2,00 mais baixo do que o valor que veio na emissão. Então a gente vai acompanhar aqui para ver no que isso vai dar. Então essas mudanças aqui, quando totalmente concluídas, elas vão mudar completamente a cara do fundo. Pós a aquisição desses imóveis, o fundo ele vai ficar assim, ó. Ele vai sair de 72 imóveis para 84 imóveis. A sua área bruta locável vai sair de 190 mil metros quadrados para 303 mil metros quadrados. Sua vacância vai cair de 7,6% para 4,8%, uma baita redução. Ele vai aumentar aqui também o seu número de inquilinos de 11 para 13, o que é sempre bom. Lembrando, pessoal, que esses números aqui, ó, dados como atual, eles já estão levando em consideração o fundo após a venda do imóvel Haddock Lobo. Esse aumento no número de inquilinos aqui, ele vai trazer uma maior diversificação para o fundo e uma menor dependência dos inquilinos Santander e Caixa. A sua alavancagem ela vai cair um pouco, de 13,5% para 13,3%. A alavancagem são as dívidas do fundo. Ele vai aumentar aqui o número de contratos atípicos para 54%, isso é ótimo. Ele vai aumentar a sua pulverização por estados também. O fundo que antes possui imóveis em 8 estados passa a ter 10 após a conclusão dessas aquisições. E ainda reduziu a sua concentração no setor bancário, que atualmente ocupa aqui 43,4% do fundo. Após essas aquisições, vai reduzir aqui para 34,9%. Ainda está concentrado nesse setor, mas veja que já foi uma bela de uma redução. Como a gente pode ver aqui por esse quadro de percentual, o setor bancário ele predomina, seguido aqui pelo setor alimentício e o setor educacional. O gestor ele pretende reduzir essa concentração por inquilinos e ele já comunicou isso no relatório gerencial. Então assim, pessoal, essas movimentações, ao meu ver, elas foram bem positivas para o fundo. A Rio Bravo, ela me parece estar trabalhando em prol dos seus cotistas. Os gestores, eles reconhecem essa concentração do fundo no setor bancário, mas eles vêm trabalhando para reduzir esse problema. Nós temos que reconhecer que a gestão ela fez um ótimo trabalho, tirando um fundo que em 2012 era um fundo monoinquilino e de gestão passiva, para um fundo que hoje possui uma estratégia de diversificação e crescimento através da rentabilização com aluguéis e vendas de imóveis. Então, diante disso, eu resolvi fazer um aporte nesse fundo. Foi um aporte pequeno ainda, mas da mesma forma que eu fiz no Garen, eu dei essa oportunidade e à medida que eu for vendo os seus próximos movimentos, eu vou aumentando o aporte nele, buscando o crescimento desse fundo no futuro e uma manutenção desses bons pagamentos de dividendos. Agora eu quero saber de você. Você concorda, discorda das minhas análises? Se concordam ou discordam, deixa aqui nos comentários em quais pontos. Quem tiver cotas desse fundo, deixa aqui nos comentários também se você está satisfeito, se você está insatisfeito, pretende aumentar a sua posição nele ou pretende se desfazer desse fundo. Deixa também aqui nos comentários. Novamente, rapaziada, eu reforço o pedido de inscrição aqui no canal e se você gostar desse vídeo, eu te peço o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.